Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o poder de Deus. Como está fazendo aqui. Poxa, quem é que não quer desarrumar para arrumar em outro lugar seu? Quem não quer? Desarrume tudo. As crianças se adaptam. Vá lá perto do coração das crianças, você vai ver que eles não estão comparando nada. Eles estão vivendo um momento novo. E é isso que nós temos que aprender. O nosso coração tem que estar igualzinho das crianças. Naquela paz, naquela calmaria, naquela inocência. Uma criança, você bate nela hoje, amanhã ela está te beijando. Amanhã não. 2 minutos depois ela está te beijando. Eu não consigo fazer isso. Se você me bater, 2 minutos depois eu não vou estar te beijando, não adianta. Mas uma criança consegue. E é esse nível que Deus quer nos levar, a esse nível de pureza, a esse nível de tranquilidade, de paz. Porque tem paz aí dentro de nós, tem paz com Deus. Quando a gente fala de paz, a gente acha que é aquela paz das cruzes de Copacabana, não tem nada a ver. A paz com Deus não há mais inquietude dentro de você, não há mais rebeldia dentro de você com Deus Criador. A criatura se alinhou ao Criador, agora tem paz. Não estou dizendo que não tem problema, mas quando você tem alinhamento com Deus que é Pai, e você já não tem mais crises com Ele, acabou. Ele controla todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então tenha paz com Deus. E quando eu tenho paz com Deus, é muito natural eu ter paz uns com os outros. Porque eu não posso ter paz com o meu irmão se eu não tenho paz com Deus. Não funciona assim. Eu tenho que ter paz primeiro com Deus, paz comigo mesmo e paz com os outros. Vai sendo reproduzido, é poderoso. Mas primeiro, paz com Deus, convicção de quem é Deus na sua vida, quem é você em Deus e qual é a sua missão. Isso tem que estar gravado aqui, o tempo todo. Quem é Deus? Gente, vocês nunca perguntaram isso quando acorda de manhã e fala, quem é Deus? É muito poderoso esse negócio. O Salmo 150 é lindo. Quem é Deus? O que é que Deus não pode fazer? Qual é a doença que Deus não pode curar? E não tem aquela oração assim, eu acho que Ele não quer curar. Não, Ele quer curar. A gente aqui não tem fé para alcançar a cura, mas Ele quer curar. É da vontade de Deus sarar todas as feridas. Curar todas as enfermidades. Por quê? Porque Deus está fazendo um grande ensaio, uma grande sombra da sua realidade no céu. No céu não tem enfermidade. E Ele disse isso na oração, que a gente chama de Pai Nosso, que seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Então, se você está enfermo, tenha fé que Deus quer te curar. Tenha fé que Deus quer fazer o sobrenatural. Tenha fé que Deus quer se manifestar através disso, para que todos vejam que Ele ainda é o Deus que cura. Se você entende Deus, tenha fé que Ele não quer ver você triste, cansado, sobrecarregado. Isso é coisa do homem. Deus não. Deus quer te aliviar. Deus quer trazer descanso. Deus quer trazer paz. Deus não quer condenar ninguém. Nós é que nos autocondenamos o tempo todo, mas Deus não. Pois agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, e sim o Espírito Santo de Deus. As pessoas nos condenam, nós nos autocondenamos, mas Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha aquilo que nós estamos fazendo agora. Ele, quando te chama, Ele olha aquilo que Ele aprontou em você. Ele te olha pronto, Ele não te olha em processo. O processo é importante, mas a visão dele, Ele te olha pronto. Por isso, quando Ele olha para você, Ele não olha o que você vê. Você, quando olha no espelho, fala assim, não mereço. Realmente, tu não merece, nem eu. Eu não presto. Eu sou mau. Você se olha assim. Mas quando Deus olha para você, Ele tem aquela visão. Nação santa, povo eleito, povo de propriedade
peculiar de Deus, sacerdócio real. Olha como é que ele olha para a gente. Então, você precisa saber como é que Deus te olha. Deus não olha a mentira que você contou ontem. Mentiu ontem, pare de mentir, deixa de ser mentiroso. Viva uma novidade de vida. Entenda a liberdade, né? A gente estava conversando lá atrás sobre essa visão da liberdade que nós temos hoje. Uma liberdade confundida. A liberdade que Cristo nos chamou para viver é uma liberdade nele. E quando a liberdade é nele, já não é mais liberdade. É uma troca de jugo somente. Eu não sou livre para fazer aquilo que dá na minha telha, né? Quero fazer o que eu quero. Não é assim. Isso não é liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo é para andar lado ao lado com Ele, pisar nas mesmas pisaduras que Ele pisou, fazer o que Ele fez. Liberdade é tirar o jugo do pecado, que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos aprisionados, e agora que aceitamos Jesus, não tem mais essa condenação, não tem mais essa prisão, mas isso não quer dizer que agora eu tenho uma vida e eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, é vida nele. Gálatas 2:20, eu não vivo mais, Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho agora eu faço uma escolha de viver pela fé no Filho de Deus, ponto. Então você que está aqui, que aceitou Jesus como teu Salvador, entendeu a cruz, desculpe dizer, a liberdade que você tem é uma liberdade vigiada pelo Espírito Santo de Deus. E Ele vai dizer para você o que tem que fazer e o que não tem que fazer. E quando Ele disser para você, não é para fazer, não brigue, porque duro será para você lutar contra os aguilhões de Deus. Se Ele disse não, é não. Amém? Então, baseado nessa introdução, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 11. Eu quero falar nesse tempo, esse último mês do ano, é um mês muito significativo. Não sei como é que é a cultura da Tijuca, mas a cultura de Realengo é todo mundo saindo das igrejas. Em dezembro, todo mundo no shopping e os cultos muito vazios. Não sei, aqui não é assim, estou vendo que está muito cheio, né, gente? Mas lá em Realengo não, é todo mundo nos shoppings e as igrejas se esvaziando, é cultura. Todo mundo larga tudo, porque aí quando tu vai falar com algumas pessoas, elas dizem, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer compra, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E é verdade, a gente, como pastor, não quer privar ninguém de ter esses momentos em família, mas é cultural. As pessoas não organizam o seu tempo e deixam tudo para o domingo. E vai embora todo mundo da igreja. E para nós, pastores, isso ainda é uma crise. Não sei se o pastor Lúcio sofre disso, mas eu tenho menos tempo de pastor que ele, então eu sofro muito com isso ainda. Ver os shoppings lotados e as igrejas vazias. Eu ainda sofro muito com isso, desculpe. Se você acha que eu ainda sou religioso, sei lá o que você quer me chamar, mas eu ainda sofro muito com isso. Que eu acho que tudo tem um tempo, tudo tem uma prioridade, tudo é o que eu busco, tudo é a intensidade daquilo que eu creio, tudo é aquilo que eu acabei de dizer para você, quem é Deus. Salmo 150, vamos lá louvar, todo ser que respira louve. Isso para mim é um privilégio, é um prazer. Estar aqui adorando e glorificando o nome de Deus não tem preço que pague isso. Mas vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 25, está escrito assim, Jesus falando, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Senhor, que o Senhor possa me usar como instrumento aqui para falar ao teu povo não aquilo que quero, mas aquilo que é revelado pelo teu Espírito nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Se tem uma coisa que eu ouço muito lá em Realengo, é aquela frase, estou cansado. Nós estamos vivendo o tempo do cansaço. Não sei se aqui acontece isso, mas lá é assim. As pessoas, quando param para conversar, elas expressam a sua fadiga, o seu cansaço, as suas insatisfações. As pessoas estão sempre assim. Você conversa com alguém, a frase que está na ponta da nossa língua é, estou cansado. E a gente está levando essa frase, essa palavra, estou cansado, para todas as esferas da nossa vida. A gente está cansado do trabalho, a gente está cansado do ministério, a gente está cansado, às vezes, do casamento, a gente está cansado, às vezes, de relacionamentos, e isso a gente vai repetindo. Eu não sei como é que é você, mas às vezes estamos parados sem conversar com ninguém, e vem essa frase, vem essa palavra na nossa cabeça o tempo todo, estamos cansados, e é muito natural. Ainda mais quando a gente chega no final do ano, onde as expectativas não foram supridas, onde não foram alcançadas, algumas promessas não aconteceram. Eu não estou dizendo que isso é uma realidade 100%, tem gente aí que está muito alegre, mas a grande maioria das pessoas estão cansadas. Estamos cansados de ficar usando máscara, estamos cansados de regras, não poder mais entrar ali, aqui, cansado, agora não é mais Covid, agora é gripe, e a gente vai se cansando, isso vai aumentando o nosso nível de estresse, a gente não tem mais paciência um com os outros, não tem, líder não tem paciência com liderado não tem com líder, e assim sucessivamente. A gente vai levando as coisas dessa maneira, dentro desse cansaço, dentro dessa fadiga, estamos deitando para dormir, mas não pegamos no sono. Nós estamos vivendo o tempo da ansiedade, de uma geração adoecida, as doenças psicossomáticas é uma realidade no nosso meio, está todo mundo adoecido, todo mundo doente, os nossos relacionamentos às vezes não são tão saudáveis, nos traímos, porque a Bíblia vai dizer isso, no final do tempo o amor se esfriaria, a incredulidade ia aumentar, nós iríamos trair uns aos outros. Eu não sei, aqui eu não sei, mas lá na língua é essa a realidade que nós estamos vivendo, e está cada dia mais difícil você ter pessoas comprometidas com o reino, trazer essas pessoas. A gente estava conversando ali dentro, eu e o pastor Lúcio, e a gente estava falando sobre a importância do discipulado, e eu também acho muito importante ser discipulado, é muito importante sentar para ouvir, ser ministrado, isso é bom. O desafio está sendo levar essas pessoas à sala de aula, levar ele até a sala de aula para sentar, para ouvir. Nós estamos vivendo o tempo de duas igrejas, a igreja Marta e a igreja Maria. A gente está vivendo esse tempo. Duas igrejas, Marta e Maria estavam ali, duas irmãs, com boas intenções, preparando a casa para o mestre entrar, mas quando Jesus entra, uma delas para tudo que está fazendo, senta para ouvir, e a outra continua fadigada, continua cansada. E uma coisa interessante, que ela continua fazendo aquele ativismo, e o fato da irmã sentar para ouvir o que Jesus estava revelando incomoda. Por quê? Qual era a mentalidade de Marta? Eu estou trabalhando demais e essa está trabalhando nada. E nós às vezes somos assim dentro da igreja. Nós somos assim. Eu estava falando ali dentro com o pastor e falando, eu sou do tempo que é um privilégio, o camarada não vai lavar banheiro da igreja, eu lavo a minha parte e é dele. Isso para mim é bênção, por quê? Porque não estou fazendo para pastor, não estou fazendo para o irmão, estou fazendo para Deus, estou fazendo para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é esse trabalhador voluntário, que entende que é um privilégio, que entendeu que da onde saiu, que era morto no seu delito e pecado, e agora tem vida para viver em Cristo, para viver à disposição de Cristo. Não mais para viver os seus sonhos, mas para viver aquilo que Deus está sonhando para ele. Nós precisamos resgatar esses sentimentos dentro de nós. Mas como resgatar isso se nós estamos cansados? Como resgatar isso se de repente esse ano não foi um ano tão bom para mim? Um ano onde eu perdi coisas,
perdi pessoas, portas de emprego se fecharam, aonde a grana ficou mais difícil de estar na nossa mão. Como se alegrar dessa maneira? Só que a Bíblia vai me dar segredos. E esse texto aqui, Jesus está fazendo convites, chamando a gente para um convite, para um relacionamento. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com esse Deus, é que Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar. O segredo da igreja ainda é relacionamentos. Um relacionamento com Deus, né? E um relacionamento com o próximo. São os 2 mandamentos. Colocar Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, relacionamentos. Ele é um Deus que gosta tanto de relacionamentos que Ele mandou construir tabernáculos no nosso meio para ficar tabernaculando no meio da gente. E quando isso não estava tão entendido pelo povo, Ele mesmo, como foi louvado, se esvazia. Entra num corpo humano para quê? Para ficar no nosso meio, para ficar se tabernaculando conosco, falando conosco, se relacionando conosco, entender os nossos choros, entender as nossas mazelas. Mas Ele entende também o cansaço físico. Tanto que quando Ele sai para orar e deixa os discípulos, Ele volta, eles estão fazendo o quê? Dormindo. E o que Ele diz? Ele condena? Não. Ele julga? Não. Ele diz: olha, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Ele entende aquela humanidade, mas Ele dá segredos para a gente de como consertar as coisas. A Bíblia vai dizer que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam a sua força. Eu não sei como é que você está, mas a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje que aqueles que esperam em Deus são renovados. Então, meu irmão, eu sei que está difícil o negócio, eu sei que algumas portas não se abriram, mas os que esperam renovam esse ânimo dentro de você. E a Bíblia também vai dizer que o fogo, ele arderá continuamente no altar e não se apagará. Existia uma classe de sacerdotes que tinham que manter o fogo aceso 24 horas, todos os dias. Como manter a chama acesa? Tinha ali uma escala que eles ficavam ali, 24 horas fazendo a sua responsabilidade. O que eles faziam? O fogo, para ficar aceso, tinha que colocar lenha nova a todo tempo. Fala para esse irmão: é lenha nova, varão. Para de tentar viver aquilo que é velho, não funciona. Pegar o vinho velho e tentar colocar naquilo que Deus está construindo de novo. Não vai funcionar. Não dá, você vai chocar. Ele mesmo disse isso. Então, o que eu tenho que fazer para manter esse fogo no meu altar? Eu tenho que tirar as cinzas. Essa era a função sacerdotal: colocar lenha nova e tirar aquelas cinzas que podiam apagar as chamas. Então, é nossa responsabilidade manter isso aceso. Como que eu faço isso, pastor? Indo até Ele. Porque dentro desse texto, Ele faz esse convite, Ele dá esse segredo para nós. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele faz isso. Jesus começa o texto dizendo: graças te dou, ó Deus. Será que você, nesse final de ano, diante de tudo isso, diante do Salmo 150 que foi falado, diante de todos os louvores, será que você consegue ainda entrar num lugar, num cenáculo como esse, rendendo graças a esse Deus? Mas pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Nem você sabe o que eu passei esse ano. Ninguém sabe da vida das pessoas, a não ser aquele que se expõe. Mas ninguém sabe o que está por dentro, ninguém sabe quais são os teus pensamentos, a não ser aquele Deus que te criou. Então a ideia de Deus é, independente do que você passou, é ter um estilo de vida não baseado nos ventos que sopram, e sim baseado na fé. Porque esse é o estilo de vida que a igreja tem que ter. Não existe outro estilo. A igreja é chamada para viver pela fé, porque o justo, o justificado, ele só pode viver pela fé. Não tem outro ambiente para a gente viver.
Qualquer outro ambiente é humano, é do homem, é o homem tentando controlar. Mas hoje Deus está te chamando para um nível mais profundo de relacionamento. Eu sei que o ano acabou, eu sei que o ano está se acabando, mas eu ainda acredito no Deus do 48 do segundo tempo, ainda cumprir a promessa na tua vida, ainda fazer algo sobrenatural para você. Ele ainda é Deus e nós estamos esquecendo isso. Ele é Deus, é Ele que te sara, é Ele que põe a ferida, mas é Ele também que sara. Ele mata, mas Ele também pode fazer viver. Ele é Deus, e a gente precisa voltar a viver assim. Jesus vai dizer nesse texto: olha, graças te dou, ó Pai, que pegou essa novidade, essa revelação e ocultou dos sábios, mas revelou para os pequeninos. E te aprove, é da tua vontade revelar para os pequeninos. E ele diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele quem o Filho quiser revelar. Jesus está tentando revelar Deus no meu e no teu coração, revelar a grandiosidade de Deus, revelar quem é Deus para você, que algumas coisas estão obscuras, você não consegue mais enxergar, você se fechou, mas abra teu coração hoje, porque Deus quer se revelar para você. Ele quer continuar dizendo para você: eu sou teu Deus, não te assombre, eu estou contigo, eu sou teu Pai. Para com essa mentalidade de que as coisas estão acontecendo e é o diabo, é o diabo, é o diabo. Eu já vivi assim também, tudo era o diabo, tudo era o diabo, tudo era o diabo, e Deus falou: vem cá, quem é que controla a tua vida, sou eu ou o diabo? Aí eu comecei a entender, e Deus falou: o diabo não pode mais nada sobre você, não tem domínio para decidir que porta que abre, que porta que fecha. Eu abro a porta, eu fecho a porta, eu faço o que eu quiser. É natural que de vez em quando a gente dá alguma legalidade para ele, isso também eu acredito. Mas se você despertou, entendeu que deu legalidade, fechou a porta, acabou o domínio, tudo volta para a mão daquele que te criou, que te sustenta, que te chama pelo nome. Então, meu irmão, não é o diabo está tocando nos meus filhos, o diabo está fazendo isso. E o que você está fazendo então para repreender esse diabo? Não, eu vou ligar para o pastor. Tá bom, é bom ligar para ele. Mas muito melhor ainda do que ligar para ele é dobrar o seu joelho, é clamar você, porque está escrito lá, tomar posse daquilo que está escrito: toda arma forjada contra você não prevalecerá, toda língua que ousar contra você, tu a condenarás em juízo. Essa é a herança dos servos do Senhor. E ele diz: o poder que de mim precede. O que está faltando é a gente parar de ler a Bíblia como se estivesse lendo qualquer almanaque e começar a entender que é a revelação da palavra de Deus para nós. Não é brincadeira quando eu abro a Bíblia. Não é brincadeira quando eu digo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Sabe o que é isso? Você entende a grandiosidade dessa revelação? Aquilo que respira do seu jeito, de qualquer maneira, está louvando a Deus. Aquilo que está vivo. Então o Senhor está querendo dizer que as borboletas, meu irmão, tudo que está escrito, tudo louva a Deus, tudo glorifica o nome de Deus, tudo exalta a grandiosidade desse Deus. Mas é natural, estamos cansados, e eu tenho aprendido que um corpo cansado não vai reter a unção nunca. Eu tenho aprendido que um corpo cansado não quer orar. Você consegue orar? Eu não consigo. Quando estamos cansados, orar, jejuar, então, meu Deus, cansado, esgotado,
desanimado, frustrado, com raiva. Alguém já tentou jejuar com raiva? Tenta. Você vai ver como é que é. Nunca tentou? Que bom. Já tentou orar com muita raiva? Com o coração com raiva do marido e dobrou o joelho para orar? Deus olha lá de cima e fala, minha filha, limpa primeiro esse coração. E eu quero falar. Eu quero tabernacular. Mas olha aí, olha a tua ira como é que está. Já tentou fazer isso? Cansado, com raiva do patrão? E Deus fala, agora ora por ele. Deus, mas não... ora, como? Estamos cansados. Eu já passei vários momentos de oração que eu nem terminava. Como que o senhor fazia? Dormia de joelho. Você nunca passou por isso? Eu estou me sentindo um extraterrestre aqui hoje. Porque eu estou falando coisas que eu já fiz. Cansado, sobrecarregado. Dormi. Quando vi, que eu orei? Ou então, estou com a mente acordada, embolando as palavras, porque estou cansado. E não consegue você ter um raciocínio quando está cansado, sonolento. Como é que faz? Por isso eu amo esse Deus, que mesmo assim, mesmo cansado, mesmo embolando as palavras, Ele sabe exatamente o que eu estou dizendo, Ele sabe exatamente o que eu quero. Isso é a graça dEle, isso é a misericórdia. Não sabemos nem como entrar na presença dEle. Mas pela graça de Deus, somos o que somos, fomos alcançados. Ele continua nos ouvindo. Então, é muito natural esse convite dele, dizer, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Esse é o primeiro convite. Esse é o primeiro chamado. E o que ele faz? Qual é o resultado disso? Ele vai aliviar você. Aliviar. Tirar o peso. Quando você está viajando, que está carregando aquela mala pesada e vem alguém para te ajudar a carregar a mala pesada para você, e você já não aguenta mais, o braço está doendo, e vem alguém e diz, deixa que eu te ajudo aqui, um carrinho para facilitar, ou então eu seguro, leva, parece que a tua mão para de formigar, parece que as coisas param de acontecer, e você fica aliviado. É isso. Deus está te chamando para aliviar o peso que você mesmo colocou naquilo que Ele não fez, você que fez. Mas Ele quer aliviar o peso, está te convidando, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar você. Então há um segredo, há uma maneira de eu não ficar mais do jeito que eu estou, cansado, sobrecarregado, ir a Deus. Há uma maneira que eu tenho e que Deus nos ensina aqui, de manter o meu rosto alegre, mesmo sem ter motivo para isso. Mesmo estando cansado, mesmo com as portas fechadas, eu ainda tomar uma atitude de alegria, porque a alegria que nós temos, ela não vem de circunstâncias, ela vem do Senhor. A alegria que temos não tem nada a ver com a terra, é diretamente do céu. Porque na terra, muita coisa está acontecendo que a gente não está ficando alegre. Mas quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, o meu coração se enche de alegria novamente, porque eu sei que ainda há esperança. Então Deus está te chamando, vai a Ele. Mas já viu que quando nós estamos cansados, a gente recorre a um monte de lugar, menos a Ele. O último que nós vamos é Ele. A última pessoa que a gente recorre e que tem todas as respostas para nós, a gente deixa Ele por último. E Ele está dizendo, eu quero ser o primeiro. Eu quero quando tu estiver cansado, tu sai correndo na minha direção e joga tudo na minha mão. Está entendendo o que Deus está dizendo para nós? Para de tentar lutar sozinho. Deus está te convidando a lutar as tuas guerras com você. Deus está te convidando a você colocar essa responsabilidade nele. 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá reconhece que não tinha força para vencer aqueles exércitos que se levantavam contra ele. E ele diz, ele jejua, ele bota todo mundo para jejuar, as más notícias começam a chegar, ele faz uma aliança errada e tudo aquilo acontece. Tinha nada a ver de culpa de Deus, a culpa era dele, ele que fez a aliança com Acabe.
E por causa daquilo, 3 exércitos se levantam contra ele. E ele fica desesperado porque as notícias chegam. Porque se tem uma coisa que chega rápido, é notícia ruim. E as notícias começam a chegar, ele fica desesperado. Coloca todo mundo em oração, até os animais, em jejum e oração. E quanto mais ele jejua e ora, mais notícia ruim chega. E ele fica mais desesperado, mais coisa ruim está chegando, e eu estou jejuando e nada resolve, estou jejuando e nada resolve. Mas quando ele reúne o povo para dizer algumas verdades para Deus, fala para esse irmão que está do seu lado assim, seja verdadeiro com ele. Não tem como se esconder desse Deus. Estou com vontade de largar tudo, diga isso para ele. Estou com vontade de desistir, diga isso para ele. Quando Josafá vai até Deus e diz, Deus, em nós não é mais força para resistir a isso. Não tenho mais como resolver. Não dá. Mas, porém, todavia, meus olhos vão ficar no Senhor. E quando ele diz isso, as pessoas gostam desse movimento, ele inclina aquilo que é profético na direção dele. E Jaziel vai até ele e diz, Ei, Josafá, e você, nação de Judá, essa peleja não é tua. Deus manda dizer que essa peleja é dele. E nessa peleja, que agora você reconheceu a dependência dele, nessa peleja, tu não terás de pelejar. O Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por você. Está entendendo? Uma ação desse cara de reconhecer que não tinha força, que não tinha as respostas. Foi até Deus e Deus trouxe a resposta. Deus disse, eu estou comprando a tua guerra, cara. Para de lutar, meu irmão. Sozinho não dá. Sozinho a gente não consegue resolver. Vai até quem pode resolver. Ou então, chame parceiros de oração. Comece a falar, vamos orar, eu preciso disso. Preciso que o cordão de 3 dobras, ele comece a funcionar em nosso meio. Quando ele faz isso, acontece essa resposta de profético de Deus sobre a vida dele. E o que acontece? Você conhece 2 Crônica 20. Eles vão para a peleja, colocam os levitas à frente. E eles têm que levantar alguma espada? Nenhuma espada. Deus só falou para ele assim, ó, nessa peleja não faça nada. A única coisa que eu quero de você é tome um posicionamento. Se posiciona. E é o que eles fazem. Se posicionam, obedecem a Deus, cumpre as instruções de Deus, e o que acontece? O inimigo foge. E o que sobra para eles naquele campo de batalha? Despojos, recompensas, promessas, sobrenatural. Porque quando nós agimos de uma maneira sobrenatural, é muito sobrenatural as respostas que vão chegar até nós. Porque nós não somos homens e mulheres naturais, nós somos homens e mulheres sobrenaturais. Não é o que você está vendo que vai dar o limite, que vai dar a direção da promessa de Deus sobre a tua vida. É o que Deus revelou para você. Não são as informações que vão dirigir a sua vida, e sim a revelação de Deus para você. E é exatamente isso que Deus está dizendo. Obrigado, porque tu ocultaste a revelação dos grandes e revelaste para nós, pequeninos. E que revelação era essa? Que o Senhor é o alívio, que o Senhor é que nos sustenta, que quem olha para ti vê o Pai, que o Senhor e o Pai, Jesus e o Pai é um só. Muitas das vezes Jesus falou isso, eu não vim fazer o que eu quero, eu vim fazer o que o Pai me mandou fazer. E quem é que estava dizendo isso? O Filho do Homem. E às vezes na terra a gente quer fazer a nossa vontade. Fomos chamados para a liberdade em Cristo, viver a vida em Cristo, viver a vontade de Cristo. Não é mais o que eu quero fazer, é o que Deus está revelando. Qual é o som que Deus está tocando nesta igreja? Qual é o som que Deus está revelando aqui?
Deus está revelando que vocês vão mudar de ambiente, então se prepare, vão para lá com o coração cheio de expectativas, de experimentar algo novo, sobrenatural. Vão para lá com aquela expectativa da santidade, de buscar Deus, de um batismo com o Espírito Santo coletivo. Vão para lá com a expectativa de mudar toda a Tijuca, porque Deus está levando vocês para um lugar novo. E na nossa vida, fora ministério, Deus vai realizar prodígios e maravilhas. Porque se você entender isso, você busca primeiro o reino, e se você busca primeiro o reino, há promessas. Coisas vão acontecer, portas se abrirão, coisas sobrenaturais vão acontecer. Mas para quê? Para dizer, eu alcancei o sobrenatural. Não, é para você mudar a tua vida, a tua história e mudar o ministério. Ou o que adianta? Vamos ficar muito ricos e depois Jesus chama a gente e essa riqueza fica aí? Eu não consigo entender essa riqueza sem lógica. A riqueza sem lógica ele chama de louco. Louco, um camarada rico, fala, vou destruir esse celeiro, rico e fútil, porque não tinha nada para fazer. E vou destruir esse celeiro, vou construir outro, porque eu posso, eu tenho. Aí Deus chama ele de louco. Louco, e se eu te pedir a tua alma agora? E aí? Eu creio que Deus vai te dar riquezas, eu creio, eu quero ser profético nisso. Mas vão te dar riquezas que você vai abençoar o reino de Deus. Você vai conseguir abençoar muito a tua casa, a tua família, teus projetos, mas também o projeto de Deus também, de uma maneira sobrenatural. E não é à toa, quando Deus muda uma igreja de lugar, 10, 20 anos aqui, já estávamos acomodados, todo mundo aqui feliz, não estava feliz? Feliz com o carpete, feliz com isso, mas Deus é muito implicante, não é assim que se falam? Que Deus é implicante, leva você para um lugar onde não vai ter muito carpete, não vai ter muita coisa, não vai ter muito luxo, não é isso? Não vai ter muita estabilidade. Agora eu entendo, e agora eu acho que vocês estão entendendo o tempo de Ageu. Meu irmão, o tempo de Ageu também foi assim, o povo querendo reconstruir um templo, e os antigos que experimentaram a coisa boa do templo de Salomão começam a dizer, isso nunca vai ser igual ao templo de Salomão. E aqueles jovens que nunca viram o templo de Salomão ou nenhum templo, estavam cativos, mas agora eram libertos, queriam um lugar para adorar, cheio de alegria, cara, para ter um momento. E aquele antigão que viu a coisa boa no tempo de Salomão, estava dizendo assim, não se alegra não, vocês nunca vão ver uma pilastra de ouro, não se alegra não, vocês nunca vão ver um altar, se alegram não, vocês nunca vão ver a arca, se alegram não, e eles alegam, e eles, aquele alarido de alegria, começando, daqui a pouco veio aquele alarido do pessimismo, dizendo, não tem jeito, não tem como, não vai acontecer. Aí Deus olha lá de cima, um grupo querendo, cheio de expectativas, e o outro comparando, cheio de tristezas, amarrados aqui ao velho, e não deixava de experimentar o novo. Aí Deus olha lá de cima e diz, as riquezas das nações virão. Aí Deus começa, minha é a prata, meu é o ouro. Aí Deus começa, continuando a revelação, porque Deus não para, a revelação nunca é pela metade, é completa. Aí Deus continua, olha, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Está entendendo o que Deus está dizendo? Deus chama a atenção dele dizendo, pode não ter tanto ouro quanto tinha de Salomão, pode não ter tanta riqueza, pode não ter tanta estrutura, mas meu irmão, vai ter uma glória muito excelente, vai ter uma glória maior, vai ter uma glória sobrenatural. E quando eu penso nisso, é inevitável não ir para 2 Crônicas, porque em 2 Crônicas capítulo 6, Salomão termina o templo e começa o culto não termina. Você nunca leu isso? Quando eles começam a fazer o culto não termina. A Shekinah de Deus, como fumaça, entra no ambiente, ninguém consegue mais terminar nada, tanta era a glória de Deus no primeiro templo.
Aí vem Deus, faz uma promessa em cima de uma outra estrutura e dizendo, a glória dessa vai ser maior que aquela. Está entendendo que Deus está prometendo para você? Só que nós temos que tirar os olhos da terra. Se continuar com os olhos na terra, vai comer a terra. Se continuar os olhos na terra, vai comer a terra. Ainda vai fazer biquinho, vai dizer, não quero ir, não quero ir, não quero ir. E daqui a pouco vai ver todo mundo ir, tu sozinho. Só eu fiquei. Como Elias, né? Elias fez isso. Senhor, eu preguei, eu fiz isso, todos os profetas morreram, e só eu que estou aqui, ó, tá vendo? Aí Deus olha para ele e fala assim, nada demais, filho. Quem mandou tu entrar nessa caverna aí? Sai dessa caverna agora. Você não é a cereja do bolo, Elias. Sai. Ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram, igual a você. Sai. Mas sair para quê? Sai para continuar teu ministério. Unge Jeú, rei. Unge os reis. E depois, coloca Eliseu no teu lugar. Porque você está abrindo mão daquilo que eu estou te dando. Está entendendo o que Deus está dizendo para nós? Estamos cansados, sobrecarregados. Beleza, não deu nada certo daquilo que eu criei expectativa. Mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle de nada. Deus está tratando muito mais você do que você pensa. Porque a gente tem essa tendência, porque Deus não está falando nada, Ele está longe de mim. Quem disse isso? Se tem uma coisa que eu detesto em Deus, tu detesta isso? Eu falo, está gravando isso? Eu detesto isso nele, esse silêncio. Eu queria muito que ele puxasse minha orelha, não ficasse silêncio. Mas eu estava lendo um livro outro dia, estava ali a resposta daquilo que eu estava lendo, e Deus estava me comunicando, dizendo, quando você era menino, toda hora que você caía, eu te levantava. Caía, eu te levantava. Não é assim com as crianças? Ela cai, a gente levanta, a gente está muito próximo, está respondendo toda hora. Mas aí quando meu filho hoje está com 5 anos, e ele já cai, eu falo, se vira, rapaz. Mas quando ele caía, meu Deus, eu brigava com a mãe, eu brigava comigo, por que eu não o segurei? Por que eu não o protegi? Mas agora, cai, dá topada, eu falo, se vira, isso é normal, todo mundo dá topada. O que eu estou querendo dizer? Se Deus não está respondendo a você, é sinal de que você cresceu, está crescendo. Ele não precisa mais ficar te paparicando, mesmo você sendo filho. Mas Ele não está dizendo para você que abandonou você. Está perto de você. Está com você. Está abrindo as portas para você. Está sussurrando no seu ouvido. Ele é seu amigo. Seu pai cuida de você. Muita coisa não aconteceu justamente porque ele estava perto de você. Está entendendo o que Deus está dizendo? Muitas coisas o diabo queria, mas ele não deixou porque estava perto de você. Ele é o nosso Deus. Agora, se você está cansado, Ele está dizendo, vem cá, eu quero aliviar você. Vou tirar um pouco esse peso aí que você mesmo colocou. Aí depois que Ele tira o peso, o que Ele faz? Ele faz um outro convite. Tirei o peso. Tem um monte de gente assim na igreja que quer vir para a igreja só para tirar o peso. Ele diz, tá bom, é o que você quiser. Você quer escolher esse nível de relacionamento só de tirar o peso? Beleza, já conseguiu. Glória a Deus. Mas se você quer algo a mais, é o segundo convite. Aí ele diz, agora vem cá tomar de mim o meu jugo. Agora que eu tirei o peso, agora que eu resolvi isso, agora toma de mim, tenha prazer em você de tomar de mim o meu jugo. Jugo é uma peça de madeira, onde coloca a cabeça dos bois
E ele está dizendo, no jugo dele, ele está dizendo para mim e para você, olha, eu já coloquei a cabeça, tem um lugar vago lá, é para você. Colocar a cabeça no mesmo jugo dele, porque o jugo dele, ele diz, não é pesado, é leve, é suave. Ainda que eu não entenda nada, ainda é um jugo suave. Ainda porque jugo, ele colocar a cabeça e eu colocar a minha, é ele dizer, eu vou dar a direção, porque o jugo é meu, não é seu. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. É andar nas minhas pisaduras. Sabe o que é isso? É como caminhar na praia. Jesus vai marcando o caminho e a gente faz as mesmas pisadas dele. Não posso fazer outro tipo de pisada, porque se eu pisar fora, deu ruim. É aonde ele pisou, ele demarcou o caminho, ele demarcou a estrada, a caminhada. E o que eu tenho que fazer? Trilhar o mesmo caminho. Andar nesse jugo. E se eu andar nesse jugo, nunca mais ficarei cansado e sobrecarregado. Essa é a promessa desse texto. Você crê nisso? Mas é andar mesmo, entregar mesmo a vida. O problema é que a gente não entrega. Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais a gente entrega? Não. A gente entrega até um limite. Quando vê que a gente já não tem mais o controle, a gente toma de novo. Nós estamos vivendo esse tempo onde nós queremos controlar as coisas. E quando a gente quer controlar as coisas e as pessoas, a gente fica sobrecarregado. Pessoas não foram feitas para serem controladas, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Tem coisa que vai fugir da sua mão e você vai dizer, meu Deus, sempre fui controlador. Para quem sempre foi controlador, como eu, perder o controle é guerra, é crise. E lá em Ezequiel, as águas saíam do trono e águas iam nos tornozelos, né? Sim, está falando de intimidade. Aí ele fala, anda mais um pedaço, a água no joelho, anda mais um pedaço, águas nos lombos, anda mais um pedaço, até chegar ao nível que não dá mais pé. Eu tenho certeza que vocês vão à praia, né? A praia que eu vou é uma praia sem onda, então é muito mais tranquilo eu andar. Mas mesmo assim, eu vou pisando. Então, se ela não tem onda, ela não tem muito banco de areia, né? Não tem muito buraco. É mais, tranquila, tu vai andando. Pode andar 100 metros, ela vai ficar no mesmo limite. Que segurança é esse mergulho? Porque eu ainda continuo no controle, meu pé ainda continua no chão. Quando a gente vai para a praia do Recreio, por exemplo, né? A gente vai lá, ou Copacabana, onde vocês não sei, vai andando, daqui a pouco pega um banco de areia, está andando, daqui a pouco cai num buraco. Bebeu água para caramba, e fica desesperado. Por quê? Por que fica desesperado? Não tem mais chão. E é muito natural a gente se desesperar. Não tem mais a nossa segurança, a nossa certeza que vamos chegar. Só que nós estamos vivendo um nível, e no ano de 2022 é esse nível de santidade que Deus está cobrando da gente, de total dependência nele. É o que ele revelou em Ezequiel. Chegue a um nível de mergulho onde não dá mais para você passar andando, a não ser a nado. O que ele está querendo dizer? Perca o controle, se envolva comigo a ponto de você perder o controle, já não ter mais controle do chão sobre você. Mas isso vai desenvolver em você confiança em mim. Não sei como é que foi a tua vida, mas teve momentos da minha vida que eu me senti como Ezequiel. Não estou controlando nada. E na primeira foi desesperador. Hoje a gente até consegue rir um pouco, mas no começo, como que você vai rir daquilo que está saindo da sua mão? Mas aí Deus revelava para mim e dizia, está saindo da sua mão, mas agora verdadeiramente está indo para a minha mão. Está entendendo o que Deus está dizendo para nós? A tua vida está escondida em Deus. Deus controla teus negócios. Deus controla a tua família.
Deus controla teu ministério, Deus controla a tua igreja, Deus controla teu futuro, está tudo na mão dele. Mas eu não estou entendendo nada. É isso mesmo, ele quer que chegue nesse nível de você não entender, porque ele disse: o que eu faço agora tu não entende, mas tu entenderás. Perca o controle humano, mas coloque tudo na mão de Deus. Portas que não se abriram esse ano, não se frustre. Não abriu porque não era para abrir. Conversões que não aconteceram esse ano, não se frustre, a culpa não é sua. Não aconteceu porque não era para acontecer. Porque se tivesse que abrir, está escrito: eu abro porta onde não tem porta. Se tivesse para curar, ele dizia: eu curo, eu levei sobre si as dores e enfermidades. Então, está tudo no controle dele. A gente tem que parar de se relacionar com Deus apenas em momentos como cultos para sentir alguns arrepios, chorar um pouco. Isso é bom, isso é legal, mas o relacionamento é muito mais fora daqui do que aqui dentro. O que você faz com a revelação que Ele não quer dar para os grandes, está dando para você? O que nós estamos fazendo com o nível de revelação que Ele está nos dando? Deus tem falado muito comigo e eu vou levar isso para a minha igreja ano que vem. É ano de santidade. O que é ano de santidade? É perfeito? Não, nunca vamos ser perfeitos. Estamos dentro de um corpo que se corrompe todo dia, toda hora. E esse corpo que se corrompe milita contra as coisas do Espírito que Deus te chamou. Então é uma guerra dentro de você, é uma guerra, infelizmente. Não é Satanás o teu pior inimigo, é você mesmo. É você mesmo que se auto-sabota o tempo todo. Mas Deus está dizendo: ei, para de viver conforme o homem natural, conforme a carne, e comece a viver pelo Espírito. Foi essa guerra que Paulo dizia: o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que está em mim, esse faço. O que ele estava querendo dizer? Há uma guerra dentro de mim. Mas ele foi um dos profetas que entendeu o homem natural, foi o que mais falou entre o homem natural e o homem espiritual. E ele disse: as coisas do Espírito só podem ser entendidas pelo Espírito. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque para esse homem natural, as coisas do Espírito são loucura. Mas para nós, somos homens e mulheres espirituais, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Por isso ele vai nos ensinar um estilo de vida. Ei, não atente você para aquilo que você está vendo. Está sendo produzido em você um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Está entendendo o que Deus está dizendo? Deus continua produzindo algo sobrenatural em você. E Ele vai dizer: está sendo produzido isso, mas é para você não atentar nas coisas que você está vendo, porque as coisas que você está vendo é temporal, é passageiro, mas é para você fincar o teu coração naquilo que você não vê, porque aquilo que você não vê é eterno em Cristo Jesus. Então o que o Senhor está querendo dizer para fechar? Eu estou te convidando novamente a viver pela fé. Eu estou te convidando a isso. Qual é a porta que Ele não pode fazer? Diz para mim. Qual é o casamento que Ele não pode restaurar? Qual é? Qual é o coração do marido ou da esposa, por mais duro que seja, que ele não transforme um coração de pedra em coração de carne? Qual é? Me mostra isso. Aonde está isso? Não existe. Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele é Senhor.